Sejam bem-vindos à AgriNews TV Brasil. Você está assistindo ao estúdio AgriNews, que é o ponto de encontro dos técnicos do setor de produção de proteína animal brasileira. Hoje nós vamos falar sobre influenza aviária e planos de contingência. O Ministério da Agricultura vem fazendo um trabalho de reforço para que os estabelecimentos avícolas tenham os seus planos adequados à situação local de cada um e atualizados. E aí, para conversar sobre esse assunto, a gente está hoje aqui com a Sula Alves, que é diretora técnica da Associação Brasileira de Proteína Animal. Seja bem-vinda, Sula. Obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Super importante para a gente. Nós também vamos conversar com o consultor Bruno Pessamilho. Ele é consultor, palestrante e treinador em defesa agropecuária, saúde animal e avicultura. Bruno, obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Priscila. Uma honra estar aqui com vocês para poder falar desse assunto tão importante e realmente a gente precisa estar cada vez mais atento e preocupado. Então vai ser um prazer falar aqui com vocês. Eu adoro gravar programa com o pessoal que entende do assunto. Isso aí dá uma segurança de que o programa vai ser bom e vai ter audiência. Então a gente já começa a trabalhar feliz. Obrigada, viu, gente? Sula, quero começar com você. No último dia 15 de abril, o Ministério da Agricultura emitiu um ofício para as superintendências federais de agricultura. Tem uma orientação ali para que os produtores atualizem os seus planos de contingência da influenza aviária, que esses planos vão passar a ser fiscalizados. Eu entendi direito isso, é isso mesmo. E eu queria saber, assim, de que maneira a Associação Brasileira de Proteína Animal vem apoiando os produtores para atender essa exigência. Isso, Priscila, o Ministério da Agricultura fez um reforço de uma determinação que já existe desde 2007 na Instituição Normativa 56, que trata dos procedimentos de biosseguridade e requisitos que são importantíssimos para que se haja, por exemplo, registro de granja e operação de maneira adequada. Então, face que nós estamos aí, com risco de influenza aviária em função das ocorrências em áreas silvestres, eventualmente em áreas de subsistência, o Ministério da Agricultura fez uma reforçada, como um alerta da importância de se incrementar, de se detalhar da melhor maneira possível esses planos de contingência para que, de fato, eles possam ser efetivos. A BPA, então, tem trabalhado, compreendendo o seu papel nesse processo que depende muito dessa parceria público-privada. Então, a BPA tem trabalhado no processo de educação, fomentando discussões e também trazendo informações para que esses produtores possam embasar de maneira mais adequada seus planos de contingência. Eu imagino que uma demanda como essa acabe levando o produtor a buscar a associação, a buscar a orientação com vocês. Você tem sentido uma diferença nesse movimento, Sula? Sim, a gente tem diferentes tipos de produtores dentro da avicultura, Nós temos aquele produtor que é integrado das grandes agroindústrias e esse produtor ele já tem um serviço de assistência veterinária que é feito dentro do processo de integração com os médicos, veterinários, extensionistas, responsáveis técnicos. Então, já existe esse suporte. Então, a nossa conversa com esse tipo de produtor, ela se dá por meio das indústrias integradoras. Agora, existem aqueles setores, especialmente o setor de postura, em que não é muito comum o sistema de integração. Então, esses produtores, muitas vezes, eles recorrem por meio das entidades estaduais. E aí, então, nós fazemos também essa comunicação fluir com o intermédio dessas entidades que estão mais próximas desses produtores localmente. Ou até diretamente, Priscila, quando a gente tem algumas empresas grandes e que elas possuem diversas granjas, também eles são associados direto da BPA, então nossa fala também se dá diretamente para esses produtores. De todo modo, o que tem sido muito nosso papel? Fazer um reforço dessas comunicações do Ministério da Agricultura, dar uma compreensão correta, para essas ações que devem ser desencadeadas e subsidiar, dar apoio técnico para que essas informações possam ser compreendidas e bem entregues, feitas, por exemplo, nesses planos, o que precisa fazer, como que vai fazer, onde procurar informações corretas,
o que a gente tem disponível de informações científicas e por aí vai. Bruno, você já trabalhou ali no Ministério da Agricultura muito diretamente com o Plano de Sanidade Avícola, né? Essa exigência dos planos de contingência já existe desde 2007, como a Sula estava explicando para a gente, mas eu queria que você entrasse um pouco mais no detalhe, assim, o que é um plano de contingência e por que o MAPA aplicou esse peso agora, nesse momento, para essa exigência desse plano mais detalhado? Como a Sula comentou e você comentou agora também, Priscila, essa exigência do plano de contingência ela já existe na normativa desde 2007. Então a gente não está falando de nenhum documento novo, e sim um documento que as empresas já deveriam estar trabalhando desde algum tempo nos seus processos de registro. O que é um plano de contingência, né? Um plano de contingência nada mais é do que um conjunto de procedimentos, né, de práticas, de medidas que devem ser adotadas em situações de emergência. No caso de um plano de contingência de influenza aviária e doenças de Newcastle, a gente está falando então de um conjunto de procedimentos para reagir a um foco de influenza aviária e doenças de Newcastle. E esses procedimentos eles estão previstos desde a notificação da suspeita até o encerramento do caso. E aí esse plano ele traz então todo um passo a passo para que o Serviço Veterinário Oficial, para que a iniciativa privada, que todos juntos possam solucionar o problema, né? Controlar o foco e erradicar o foco. Então a gente tem etapas desse plano, como, por exemplo, a identificação da suspeita, o atendimento da propriedade, chegou na propriedade, se de fato for uma suspeita, coleta de amostras de materiais, interdição da propriedade, se sair um resultado positivo, que aí começam as ações de emergência, né? Então tem desde a declaração do estado de emergência, a interdição não só da propriedade, mas como também a definição dos raios de ação, né? A zona de perifoco de 3 km, a zona de vigilância de 10 km, a zona de proteção de 25, ou seja, várias ações vão sendo tomadas. E também culminando aí no sacrifício das aves, destruição das carcaças, limpeza e desinfecção dos aviários. Ou seja, um plano ele traz, né, o que fazer, como fazer e quem são os responsáveis, né? Onde que cada um deve agir para resolver esse problema e erradicar um foco de influenza aviária. E respondendo a essa segunda pergunta, né, por que agora esse peso maior, visto esse documento que foi emitido pelo Ministério, é porque, de fato, né, o Brasil vem enfrentando, desde maio do ano passado, focos de influenza aviária, né? Vamos lembrar aqui que até hoje foram registrados pelo Ministério da Agricultura 155 focos em aves silvestres, 6 em leões marinhos, né, mamíferos, e 3 focos em aves de subsistência. Ou seja, o vírus circulou no país, só neste ano, né, 2024, o Ministério já registrou 13 focos, né, nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Ou seja, a gente tem o vírus no país. É um risco que esse vírus possa acometer a produção industrial e, diante desse risco aumentado pelos focos que ocorreram ano passado e que ainda ocorrem esse ano, né, que ocorreram esse ano, então há que se ter uma maior atenção justamente não somente na parte de prevenção, como na parte de reação. Porque o Ministério e as empresas elas devem trabalhar com grandes pilares ali para a prevenção da influenza aviária, mas eu gosto de destacar 2 pilares, a prevenção e a reação. A prevenção é justamente a própria IN 56 com todas as suas medidas de biosseguridade que devem ser adotadas para que a gente consiga evitar que o vírus entre na propriedade. Mas uma vez que ele entre, a gente tem que trabalhar com reação. E a reação é justamente os planos de contingência que vão definir o que deve ser feito e da forma mais correta possível para que a gente elimine rápido o problema. E lembrando, numa emergência, quanto mais rápido você consegue eliminar o problema, menor a disseminação do vírus para outras propriedades e, consequentemente, menores os impactos econômicos e as sanções comerciais e por aí vai. Então, mais rápido a gente se livra do problema e volta ao nosso estado de normalidade de produção. Legal, Sula, a gente vem acompanhando esses debates todos, né, e trabalhando aí com a questão da comunicação na área de avicultura, a gente sempre acompanhava os casos em outros países e quando eu vi aquela notificação aqui no Brasil, a gente já vinha vendo se aproximando ali na América do Sul, mas deu um aperto no meu coração, mas a gente faz um ano que está aí com
a influenza aviária presente em território brasileiro, agora com essa particularidade de não só em aves, né, mas também em mamíferos. Mas a gente já está há um ano com a doença presente aqui no nosso território e a produção comercial continua isenta, né, protegida e segura. No caso de uma emergência sanitária, a gente está falando aí dos planos de contingência, qual que passa a ser o papel da BPA? Você estava explicando que, por enquanto, vem sendo esse tipo de orientação, esse fomento para que a indústria faça a sua parte. No caso de uma emergência sanitária, qual que é o papel da BPA? Priscila, eu compartilho com você também dessa tensão. Eu fiquei, inclusive, eu não tirei férias naquele período, esperando assim, meu Deus, eu não posso sair, não posso me ausentar, tenho que estar aqui de prontidão. E graças a Deus, né, a gente aproveitou para colocar muita coisa em ordem. E a gente tem mostrado que biosseguridade funciona sim, né? Que a gente tem evitado aí que essa doença que está ocorrendo em aves silvestres especialmente, né, venha para os nossos plantéis comerciais. Isso tudo, né, se deve a esse trabalho conjunto e dessa conscientização de todos sobre a importância da biosseguridade. Então é aí que entra muito esse nosso trabalho enquanto a BPA, de alerta. A gente não quer ficar colocando medo, colocando, né, terrorismo, mas a gente tem que lembrar que a gente não pode relaxar de fato. A gente tem o tempo inteiro que lembrar que aquelas pequenas medidas que sempre foram recomendadas, sempre foram ressaltadas como relevantes, elas não podem ser desprezadas, né? Então a gente ficou trabalhando muito, né, a BPA trabalhando muito sobre esse aspecto de educação e comunicação, lembrando quais são os procedimentos, trazendo alertas para que ninguém relaxasse com as medidas e também trabalhando em conjunto com o Ministério da Agricultura na elaboração de materiais que a gente pudesse realmente se sentir preparados. Tudo a gente vai aprendendo com o tempo, né? Aprendendo, sempre falo muito, né? Que o inteligente aprende com o próprio erro e o sábio aprende com o erro dos outros. Então, a gente foi trabalhando dentro dessa premissa de buscar o que os países que estavam enfrentando a doença estavam fazendo, o que deu certo, o que não deu certo, e trazendo isso tudo para a gente remodelar, né, na medida do possível, os nossos procedimentos, pensar se alguma coisa deixou de ser feita. Então, também é papel da BPA, por exemplo, buscar se o setor está entendendo adequadamente o seu papel, está aplicando as medidas que tem que aplicar, se essa comunicação do Ministério da Agricultura está sendo fluida e se não a gente busca trabalhar para estreitar essa comunicação, esses laços, e também se tudo que a gente vislumbra de possibilidades, de problemas, estava sendo contemplado em ambos os lados. Então, muito que nós fizemos nesse período também foi fazer essa conversa com o Ministério da Agricultura para as hipóteses. E se for assim? E se acontecer? O que a gente pode fazer com isso, com aquilo? Então, nós também procuramos perceber assim, as deficiências, onde que a gente tinha os possíveis vácuos aí de informação e buscamos, então, discuti-los com o Ministério da Agricultura. Isso resultou na elaboração de alguns materiais que foram e são primordiais no enfrentamento de uma emergência sanitária e provavelmente aí o Bruno vai trazer com mais detalhes nas conversas que a gente vai ter agora, né? Mas nosso trabalho foi muito focado nesse processo de comunicação, de discussão e entendimento, e também com relação aos mercados. O que os mercados, como eles estão reagindo com relação aos países que estão enfrentando o surto? Porque mudou um pouco isso, né? Muito antigamente, eram poucos países que tinham influenza aviária. E aí, então, era possível que um país ou um bloco de países, como o europeu, fizessem exigências, que a carne viesse de um país totalmente livre. Vários mercados tinham restrições mais rigorosas. Ao passo que começou-se a disseminar mais a doença nos diversos países, houve um entendimento melhor sobre a dinâmica da doença e também houve uma dinâmica um pouco diferenciada das relações entre mercados. Então, a BPA também se envolveu nesse contexto, trazendo discussões para a mesa, participando de missões comerciais e missões sanitárias que o Brasil fazia em discussão para as tratativas de negociações sanitárias, né, para justamente acompanhar essa discussão e melhorar aí a nossa condição
numa possível ocorrência de influenza aviária num país tão continental como o nosso, né, Priscila? É um país tão grande, de extensão tão grande, então a gente buscou ali também colocar quais são as condições de uma ocorrência de se perder o status de país livre. Então, foram diversas ações assim nesse sentido, prevenção e manutenção de mercado. Bruno, existe um plano, né? O Plano Nacional, que ele serve como base para a construção desses planos de contenção. Em março, a gente participou do evento da APA, inclusive as entidades todas que têm realizado os eventos têm levado pessoal e especialistas para falar a respeito da questão da influenza aviária, né? É uma maneira de manter o pessoal atualizado sobre as particularidades dessas discussões. E eu lembro que na ocasião a doutora Daniela Batista, ela é chefe da divisão de gestão de planos de vigilância do Ministério da Agricultura. Ela comentou sobre as ações que vinham sendo realizadas no enfrentamento a esses focos em aves silvestres e como as coisas não são fixas, né? Como elas se adequam e os planos e as ações têm que ser adequados, né? Com o tempo. Então, existe essa linha geral, né, que orienta a construção dos planos de contingência, mas cada lugar tem a sua especificidade, cada estrutura, cada região, o tipo de mata, é o tipo de ave presente. Então, ela frisou, eu lembro com muita ênfase, que cada propriedade precisa ter o seu plano de contingência, né? E eles falam muito, o Ministério da Agricultura, sobre o treinamento de equipe. Como que se dá esse treinamento de equipe, Bruno, considerando todas essas questões das especificidades? Sim, na verdade, esse é um ponto primordial, né? Que é a questão dos treinamentos, porque um plano ele pode ser perfeito no papel, mas a gente sabe que na hora de executar, outras tantas variáveis que não foram previstas ali pela equipe que está escrevendo, sentada e analisando, ela não foi prevista todas as possíveis, né, variáveis que podem ocorrer no campo. Então a gente tem uma série de situações que podem ocorrer e por isso é determinante, né, fundamental que se tenha treinamentos regulares, porque nos treinamentos realmente as pessoas que vão operar primeiro vão conhecer o documento, porque muitas vezes, né, não adianta você querer conhecer o documento na hora do problema, então é importante você conhecer previamente, treinar, saber o que fazer, como fazer previamente, porque tudo isso vai ser determinante para que a resposta seja rápida. Né? A gente viveu aí, por exemplo, né, agora recentemente a pandemia da Covid. Não se tinha um treinamento específico para a Covid, não se tinha um plano de contingência específico. Né? A gente teve que lidar com o problema enquanto o problema ocorria. Né? E quanto a gente consegue evitar mais problemas se a gente tiver um passo à frente com treinamentos e capacitações. Então, é muito importante, né, que a gente tire esse plano do papel, que exercite ele na prática para ver o que precisa ser melhorado. Isso é um processo de melhoria contínua, né? São muitas variáveis, granjas abertas, granjas fechadas, né, tipos de instalações, tipos de equipamentos, unidades menores, unidades maiores, aves soltas ou aves dentro de gaiola. São tantas variáveis que fazem com que a gente tenha realmente que ter uma série de adaptações. Então, isso é muito importante ressaltar, né, os treinamentos. Com relação a hoje em dia, o que acontece? É responsabilidade do médico veterinário, responsável técnico do estabelecimento, elaborar e atualizar esses planos de contingência. Então, acho que uma coisa muito importante a deixar bem claro aqui é o seguinte: o Ministério ele atualizou o seu plano de contingência ano passado, em 2023. Muitas granjas foram registradas no Brasil antes de 2023, a maior parte delas. Então, muitas granjas usaram um modelo do Ministério da Agricultura, à época, que hoje, né, já tem um modelo mais atualizado. Então, a primeira recomendação é que esses veterinários possam atualizar os seus planos de contingências dessas granjas baseado no novo modelo que o Ministério publicou. Com isso, esses veterinários são as primeiras pessoas mais responsáveis por estarem treinando suas equipes, os granjeiros, os produtores, né, o fomento, a equipe técnica e, claro, que também contar com a ajuda de consultores, especialistas que estão também disponíveis no Brasil para poder auxiliar não só esses veterinários, como as empresas e tudo mais. Então, a gente vê que esse corpo técnico precisa, de fato, entrar em ação, conhecer os novos documentos, atualizar os documentos existentes, capacitar
dentro do seu domínio, o seu conhecimento, os produtores, os granjeiros, as suas equipes, e também contar com especialistas, eventualmente, que sejam necessários, consultores, para que possam, então, fomentar melhor o plano de contingência. Lembrando também do papel das associações, como a Sula comentou, que a BPA faz um trabalho excepcional, tirando dúvidas, esclarecendo, organizando lives, organizando workshops. Eu mesmo já participei de diversos eventos, encontros patrocinados, né, organizados pela BPA. Então, as associações também devem buscar essas informações para trazer conhecimento ao público, né? Trazer explicações e tirar as dúvidas. E, por fim, né, o próprio Ministério da Agricultura, ele responde essas dúvidas, né, da comunidade. Então, quantas vezes, né, uma associação, a própria BPA e outras associações mandam dúvidas para o Ministério para entender melhor um ponto que às vezes não ficou tão bem compreendido, e o Ministério também tem essa rotina de esclarecer essas dúvidas também para as associações. Então, acredito que essa é a forma que a gente possa se esclarecer e, claro, cada vez mais buscar treinamentos para que a gente esteja pronto a entrar em campo, né? Imagina um time escalado que tem que entrar em campo para ganhar e nunca treinou junto, né? Você imagina, vamos escalar um time, vamos entrar em campo, a gente tem que entrar para ganhar e a gente nunca treinou. Então, você tem que ter um time treinado. As pessoas têm que entrar em campo, saber o que precisam fazer para assim que a gente tenha ações efetivas e rápidas, né? E que a gente resolva o problema, né, caso ele venha a ocorrer de fato. Essa analogia realmente é muito boa, né? Quando a gente acompanhava a influenza aviária ainda fora do Brasil, era uma coisa muito assim do interesse das pessoas do setor, até do ponto de vista econômico, né? Como que isso vai repercutir no aumento da exportação aqui no Brasil? Depois isso aí mudou. Quando a influenza chegou aqui, a gente vê o governo orientando o pessoal que frequenta o litoral para não mexer nas aves, e essas coisas, a gente vê como as coisas mudam, né? De foco. E as campanhas, Sula, que a BPA vem tocando, agora ela entrou numa segunda fase, né, que é de orientações aos produtores nos cuidados pessoais dele, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa nova fase e como que ela está. Antes, Priscila, eu queria comentar sobre a resposta do Bruno. Eu acho que esse recado que o Bruno trouxe é um dos mais relevantes que tem nesse momento de se fazer, né? A gente já tem aí, então, uma evolução dos planos de contingência e de detalhes sobre como realmente aplicar, mas a parte prática ela é fundamental. E isso é uma particularidade, né, que cada estabelecimento precisa, dentro da cada empresa, pelo menos, e levar para os seus estabelecimentos as particularidades da eficiência prática do que realmente vai ser feito. Então, precisa botar mesmo para funcionar e fazer simulados internos. Eu acho que é primordial a gente sair aqui dessa conversa com esse recado muito bem dado, né? E com relação a essa nova campanha, a campanha que a BPA está trabalhando, né, a gente sabe que nós temos muitos produtores que também circulam o mundo todo, além de técnicos, pessoas que estão sempre precisando executar um serviço. E a gente sabe que, historicamente, alguns casos de doenças de relevância assim, para o mercado internacional, de notificação obrigatória, elas são realmente veiculadas por pessoas. Há muitos históricos de doenças que foram veiculadas por pessoas e que estão circulando e trazendo vírus de outras regiões. Então, os históricos que a gente viu aí tem muito a ver com isso, de influenza aviária em outros países. Foi o caso da Argentina, né? Que teve o caso de aves silvestres, e o que eles comentaram, que o vírus entrou caminhando dentro de um galpão, dentro de um aviário. Então, ele não veio por meio aéreo, por uma ave silvestre contaminada, ele chegou dentro de um aviário, ele infectou uma granja caminhando. Essa foi a percepção que a Argentina compartilhou conosco. E aí, então, a gente pensa que esse caminhando, né, é justamente quando a gente descuida e entra sem um vazio adequado numa granja, utilizando calçados ou qualquer outro equipamento, ou roupas contaminadas provenientes de outro lugar. Então, nós temos batido bastante nessa tecla, que é uma questão simples, que é de conduta de higiene, né? De você buscar ter roupas adequadas, roupas e calçados e equipamentos específicos para trabalhar na sua unidade de produção. Então, esse é um ponto que a gente fez nessa campanha, também chamando a atenção do produtor para viagens que ele possa estar fazendo, porque ele vai realmente voltar ali para a propriedade. Então, é um risco que a gente entendeu que era importante relembrar no momento posterior aí
a início, né, na verdade, de férias e retorno de férias. Então, isso foi um ponto que nós salientamos. Lembrando sempre as questões, né, que não envolvem só o produtor, mas envolvem todas as pessoas voltadas à cadeia. Um dos trabalhos que a BPA faz muito é com relação aos procedimentos de biosseguridade para visitas, porque tem muitas pessoas interessadas em conhecer a avicultura, em auditar a avicultura, conhecer dentro da granja para entender como que nós funcionamos, né? E às vezes até técnicos que vão fazer equipamentos, instalação de equipamentos, ou manutenção. Então, esse trânsito de pessoas é um risco. Então, um dos trabalhos que nós temos desenvolvido é justamente chamar atenção para isso, criar um procedimento único em que a gente orienta as empresas como atenderem ou não, o que podem fazer com relação às visitas, quais são os critérios para essas visitas acontecerem, quais são os acessos que podem ter e quais são as limitações ou as condições para elas acontecerem. Então, a BPA tem reforçado muito o procedimento de biosseguridade com relação à circulação de pessoas, sejam elas gente da própria granja, numa visita, numa viagem que tenha acontecido para a lazer ou a negócios, no retorno dessas viagens e de qualquer outra pessoa que possa estar circulando em granjas, especialmente em granjas, mas em estabelecimentos que possam representar um risco de se contaminados. Aí eu repito até uma frase que a doutora Daniela falou lá no congresso da APA, né? Ela falou, não podemos ser vítimas do nosso sucesso, né? Então a gente afirma com muita segurança de que a biosseguridade na avicultura brasileira ela é de altíssimo nível, que isso não se vê fora do país, mas é o tipo de coisa que a gente tem que exercitar diariamente, né? Fazendo aqui uma brincadeira, é o orai e vigiai, né? Realmente, a não ser vítima do nosso próprio sucesso é não descansar no que a gente já tem na nossa rotina, que realmente é muito bem feito quando você visita granjas ou qualquer outro tipo de estabelecimento fora do Brasil, você vê que nós realmente temos um padrão bem elevado de biosseguridade. E aí, então, essa colocação dela foi isso, não vamos ser vítimas do nosso próprio sucesso, porque o nosso sucesso é que nos trouxe até aqui com um padrão e um status sanitário diferenciado, e a gente não pode relaxar com relação a isso, né? O inimigo está aí, o vírus, ele ronda, né? E a gente não pode relaxar e achar que, depois de um ano, como você mencionou, né, Priscila, de ocorrência em área silvestre não aconteceu, que isso não vai acontecer. A gente espera que não, né? A gente sempre faz aí a nossa torcida para que isso não aconteça, mas ela vai muito mais do que torcida, ela vai lembrar justamente isso. Não vamos relaxar, não vamos descansar, porque o risco está aí. É mais ou menos a mesma coisa, assim, a gente vira mãe, tá com o primeiro bebezinho ali, e vem o vô e a avó, principalmente se for a sogra, né? Chega ali gripado, querendo ver o seu nenezinho de 1 semana, você vai fazer tomar banho, lavar a mão, botar máscara, para não passar aquele vírus pro teu rebento, é mais ou menos o mesmo cuidado com as granjas, né? Eu queria fazer uma pergunta que serve para vocês dois. Eu sempre penso assim, nossa, se a gente tiver aí uma emergência sanitária relacionada à influenza aviária no Brasil, será que a gente tem quantidade de EPI disponível? Como que está a infraestrutura da indústria avícola brasileira para a possibilidade do enfrentamento de um possível foco de influenza aviária? Aí a pergunta é para vocês dois. Eu vou começar e eu vou deixar a parte mais difícil para o Bruno, tá? Eu vou começar só comentando, porque a gente fez esse levantamento inicialmente por orientação do próprio Bruno, quando estava junto ao Ministério da Agricultura, que a gente já sabia que isso poderia ser um gargalo. A gente vivenciou aí na época da pandemia a dificuldade de encontrar máscaras, né, Priscila, quando tiver a pandemia de Covid, e a gente ficou realmente receoso que esse tipo de problema pudesse acontecer com o nosso setor. Então, a gente já sabendo da relevância dos EPIs para atendimento de emergências, a gente fez esse levantamento, quais são os equipamentos necessários, né? Quais são os itens desse EPI que são necessários, os fornecedores, à época fizemos cotações nos diversos estados, e a gente deixou isso também disponível para que o setor se organizasse para ter em quantidade suficiente. Hoje a gente pensa que depois da pandemia, muitas indústrias se organizaram mais e esse tipo de material não seria tão difícil de obter como era antigamente. E é por isso que eu vou deixar a parte mais difícil para o Bruno. Ele vai falar um pouquinho aqui para a gente, né, Bruno? Como é que quem são esses itens, quais são esses itens e quantidades, e até mesmo vou te pedir para falar um pouco sobre
a quantidade que você, como consultor, orienta que os estabelecimentos possam ter, pelo menos mínima, para numa necessidade, porque a gente sempre lembra que a emergência, o atendimento de emergência é uma atividade compartilhada, ela tem que ser capitaneada pelo Serviço Veterinário Oficial, pelo tipo e porte de doença, mas a operação vai ter dependência muito direta do setor. Sim, vamos lá, vamos explicar um pouco sobre EPI. Realmente, a Sula fez um comentário muito bom, né? Acho que a gente aprendeu bastante com a Covid, até em termos de capacidade de produção nacional e fornecimento. Então, esse ponto, acredito que a gente não vai ter tanta dificuldade. E vamos considerar, né, que caso a doença entre, vamos considerar um cenário positivo, né? Que ela entre dentro do ruim, mas que ela entre localizada e não disseminada. Então, se você tem um foco localizado e a gente consegue agir rapidamente, a demanda não vai ser assim tão elevada. Claro, regionalmente, ali naquele local vai ser elevada pela quantidade de materiais que são necessários, mas aí reforça mais um alerta ainda para que a gente seja rápido em notificar, rápido em atender e rápido em agir, né? Porque quanto menos ela se dissemina, menos EPIs a gente vai precisar. Quando a gente fala de EPIs, a gente tem que lembrar que a gente está lidando com um agente, né, influenza aviária, que tem um risco de ser de infectar o ser humano, e uma vez um ser humano infectado, tem um risco de letalidade também, né? Então, o vírus ele pode causar uma zoonose, inclusive a morte de pessoas. Então, a gente está falando de EPIs que precisam ser utilizados para salvaguardar a saúde do operador. Então, a gente está falando de macacões de preferência descartáveis, né, com materiais que possam ser descartados depois, impermeáveis, que façam essa vedação do corpo com o externo. A gente está falando de máscaras, e aí realmente existem vários tipos de máscaras, desde mais simples até máscaras com respiradores externos, né, com aquela traqueia, com respirador artificial. Então, isso também existe. A gente está falando de touca, botas, óculos de proteção, luvas, uma luva cirúrgica por baixo, uma luva de procedimento por cima, propés. Então, realmente, é um trabalho que exige muita atenção, né, tanto para colocar o equipamento, como para retirar ainda com muito mais cuidado, porque imagina que aquele operador manuseou materiais que possam estar infectados, então você tem ali vírus na sua roupa, e você tem que tirar essa roupa sem expor o seu corpo, que está por baixo. Então tem procedimento correto de tirar a luva, começar tirando os principais materiais que estão infectados, que são as botas, as mãos e as botas, né, que é o material que a gente mais tem carga viral, depois a roupa e por aí vai, né, tirando todo o procedimento. Isso é muito importante. Quando a gente fala em quantidade de EPIs, eu costumo dizer o seguinte: toda unidade deve ter o seu histórico de quantas pessoas precisa para fazer todo um procedimento de limpeza e desinfecção. Então, as grandes, as empresas têm o seu know-how. Quantos funcionários eu preciso para lavar e desinfetar esse núcleo? Quantos dias eu preciso? Se a gente somar a lavagem e desinfecção, outros procedimentos, como depopulação e a destruição das carcaças, então é necessário fazer, né, essa estimativa de quantos dias eu vou precisar para fazer a depopulação, e espera-se que no máximo 1-2 dias, dependendo da unidade, porque não pode demorar muito, né? A gente não pode ter vivo muito tempo ali. Depois eu vou entrar numa fase de destruição e limpeza e desinfecção. Então, o que a gente faz é calcular o histórico, né, a rotina da empresa, quantos funcionários ela já costuma usar para fazer um procedimento, estender esse procedimento para todo um período de vazio de influenza aviária, que aí envolve essas etapas a mais, e envolve vazio sanitário de 30 dias. Então, fazer essa conta, e via de regra, eu assumo que um operador vai usar, em média, 3 conjuntos de roupa por dia, trabalhando 8 horas. Vamos lembrar que essa roupa, ela é impermeável, o operador sua bastante, ela esquenta muito, o operador tem que parar para ir no banheiro, para almoçar, né, para se alimentar. Então, é uma troca de roupa, é outra troca de roupa. Alguns materiais podem ser reutilizáveis, como as botas de borracha, as luvas de procedimento de borracha, as luvas cirúrgicas não, né, são descartáveis. Então, eu costumo dizer que de 3 a 4 trocas por dia. Isso realmente dá um volume muito grande. A gente já fez estimativas que passam de 600, 700, podem chegar a 1.000 trocas de roupa para você fazer, né, um vazio completo de um núcleo. Desde do sacrifício até a liberação
novos alojamentos. Então, o que a gente entende? O que eu entendo? Que a gente não precisa ter toda a roupa acumulada, estocada em toda a granja, pensando que isso pode acontecer. Não, mas eu acredito sim que é importante ter estoques estratégicos. Lembrando que o MAPA adquiriu um estoque estratégico de EPIs que foi disponibilizado para alguns lugares de fácil disseminação no país, caso tenha um foco aqui ou ali, né? Então o Ministério fez esse trabalho. E assim como eu recomendo que os órgãos estaduais também tenham os seus estoques estratégicos, que a iniciativa privada, as grandes empresas, cooperativas, associações tenham um estoque estratégico. E o que seria esse estoque? Ao meu ponto de vista, a gente deveria ter equipamento suficiente para aguentar de 30 a 60 dias uma operação de emergência sem precisar comprar. Ou seja, eu tenho uma roupa suficiente para começar a operação não vai ficar parada porque está aguardando roupa ser comprada. Isso não dá para acontecer. Vamos cruzar os braços aqui e esperar a roupa chegar porque não tem roupa. Então a gente tem que ter. E quando eu falo eu falo todas as esferas, iniciativa privada, órgãos estaduais e o próprio Ministério Federal, estoques estratégicos que suportem 30, 60 dias até que as primeiras compras comecem a chegar. Porque alguns equipamentos, algumas roupas dessas são fáceis de adquirir. Uma bota de borracha, por exemplo, isso não é uma coisa difícil. Algumas coisas já demoram um pouco mais, como um macacão descartável, já é um material um pouco mais técnico. Você não tem tanta disponibilidade em qualquer loja. Mas se a gente tiver esses estoques e empresas podem se unir, associações podem se unir, e ela tem um conjunto de roupas que atendam um conjunto de granjas naquela região, é possível a gente pensar em estoques estratégicos posicionados regionalmente que deem esse suporte inicial imediato. E aí que a gente consiga trabalhar, tocar as operações, e na medida que for sendo necessário, outros estoques podem ser deslocados para aquela região ou realmente a aquisição de novos materiais. Então, isso é um ponto que eu venho discutindo com as empresas, de fazer essa conta, né? E aí, essa conta é determinante, é importante ter, porque na hora do desespero, não dá para chegar assim, mas quanto eu vou precisar? Já dá para calcular quanto eu vou precisar. Eu tenho um aviário de 120 metros por 12, com tantas mil árvores alojadas, são 2 aviários. Vou gastar 2 dias no sacrifício dos animais, pelo método tal. O método tal prevê uma média de 6 funcionários operando. Então, eu tenho 6 funcionários no primeiro dia, 6 funcionários no segundo dia. Depois eu vou entrar na destruição. Vou demorar 5 dias para remover toda a cama, tirar vassoura de fogo ali, retirar as fezes. Vou demorar 3, 4 dias. Quantos operadores de máquina? Vou precisar de mais 6 funcionários por dia. Então, a gente vai multiplicando. Eu vou lavar e desinfetar. Para lavar e desinfetar tudo, eu preciso de 7, 8, 10 operadores. Então, aí com isso, dá para se chegar no cálculo olha, há uma estimativa de necessidade de X roupas. E aí, quando a gente está falando de roupa, está falando de tudo, né? Touca, máscara, óculos, macacão, luva cirúrgica, luva de procedimento, bota, propé. Então, a gente faz essas contas e aí, se caso der um foco, a granja já sabe qual é a sua demanda. O núcleo já sabe qual é a sua demanda. E essa é uma recomendação que eu dou para as empresas, que isso é um ponto que a Sula comentou, esse é um dos pontos específicos que deve estar atualizado no plano de contingência. Porque se eu sou uma empresa que eu tenho 2 núcleos, a minha necessidade de roupa é diferente de uma empresa que tem 1 núcleo, 10 núcleos. Então, isso são as particularidades. E nesse ponto eu queria trazer uma notícia positiva, mas, claro, sem deixar de deixar essa mensagem de alerta, que é o seguinte: um plano de contingência para cada estabelecimento não significa que ele é totalmente diferente para cada estabelecimento. Não. Mais de 90% é igual, é idêntico. A integração pode ter um plano único para todos. E essas particularidades que serem específicas daquela unidade. Uma unidade com 10 núcleos, outra com 5, outra com 3. Então, esses pontos que devem ser particularizados caso a caso, né? E aí, dentro do que a gente comentou, essa individualização do plano, você pode ter propriedades que têm área física para realizar enterrio de carcaças. Outras propriedades podem não ter área física e vão ter que usar outras técnicas. Então, essas particularidades devem estar detalhadas, mas o plano em si, mais de 90% dele ele é idêntico. Então, o passo a passo é o mesmo. É só o que fazer não muda. O que vai mudar é um ou outro como fazer. E esse como, eu não vou fazer pelo método A, vou fazer pelo método B.
e o método B é assim, eu preciso de tantas roupas, tantos EPIs, no método A tanto. Então, assim, é possível, claro, não é uma conta assim tão fácil, tão trivial, há que se botar no papel e definir as etapas, quais são os procedimentos que vão ser realizados, faz uma conta e a empresa tem ali um cálculo. E aí a minha recomendação, retornando, né, reforçando, é que iniciativa privada, empresas, associações, serviços estaduais e Ministério da Agricultura tenham, né, estoques estratégicos que deem suporte para um atendimento inicial, que aguentem a primeira força de trabalho chegar no campo, que a gente não fique parado esperando uma roupa ser comprada. A gente não pode parar uma operação por falta de EPI. Mas é claro que depois novas aquisições podem ser sendo feitas, né, ao longo da trajetória da emergência. Então é isso que eu queria colocar aqui sobre EPI, que eu acho que é muito importante esse assunto, ainda bem que você perguntou, porque esse é um dos pontos que pode realmente ser um gargalo se a gente não se preparar antes. A gente escuta, a Sula estava comentando, não é botar medo no produtor, é conscientizar, né? Esse processo de conscientização, ele não se dá uma vez a cada 10 anos, ou a cada 5 anos, ou uma vez por ano, né? Ele é constante, ele tem que virar uma atitude, né? Consciente, a gente viver conscientemente, atuar conscientemente nos setores, né? Então, eu acho que tenho a impressão que até esse tipo de chamativa, né, do Ministério para as empresas olharem para os seus planos específicos é uma coisa importante também, no sentido de fazer você rever essas questões todas, rever o que você precisa. É muito interessante, é um processo que acaba sendo educacional mesmo, né? Agora, me dá arrepio pensar na possibilidade de precisar usar todos esses equipamentos da maneira como você citou, fazer depopulação. Então, eu penso assim que o ideal mesmo é a gente cuidar muito, muito bem da biosseguridade, inclusive se já começar a treinar, né, a respeito dessa quantidade de EPIs, já tendo os EPIs para a biosseguridade cotidiana ali, né, o Propé e tudo que a gente já sabe que precisa, a gente não tornar isso uma coisa normal, não banalizar o acesso de qualquer pessoa sem os devidos cuidados à nossa propriedade, né, ao nosso ganha-pão. Eu agradeço muito, Sula e Bruno, pela oportunidade que vocês dão ao Grupo AgriNews de fazer parte desse trabalho de conscientização do setor que a gente vê como nosso também enquanto veículo de comunicação. Vocês fiquem à vontade para acrescentar o que vocês quiserem, já partindo para as considerações finais. Priscila, eu que agradeço, a BPA que agradece a AgriNews por trazer esse tema. É muito importante que um veículo como a AgriNews esteja consciente também do seu papel nessa situação, nesse tema, e usando esse espaço para trazer essa abordagem que ela é muito importante. Então, parabéns vocês também por trazerem e agradecimento mesmo, porque isso é um comprometimento que a gente vê que vocês têm de trazer assuntos que às vezes a gente quer sempre falar, de muitas coisas boas e muito legais de falar, mas a gente tem que falar de coisas assim, olha, vamos prestar atenção nisso aí, vamos, né, ficar atentos. É um tema realmente um pouco mais pesado, mas que acho que a gente traz aqui com uma leveza de mostrar que a gente tem conseguido dar conta do recado, mas que a gente tem que cuidar, né? Então, agradeço aí esse espaço para trazer e por convidar a gente, né? E ter trazido o Bruno, que tem um conhecimento grandíssimo nisso. Então, a gente fica muito feliz porque a gente está vendo o assunto sendo bem endereçado, né? Acredito que é bem por aí sair o caminho, a gente trabalhar na prevenção, né, Bruno? Exato, e eu queria reforçar, né, gente, primeiro, claro, agradecer o convite, maravilhoso estar aqui, é uma honra, tá, para participar desse programa, falar de um assunto tão relevante para a avicultura, que a gente acredito que a gente está evoluindo, temos espaço para evoluir, mas acredito, realmente sou positivo nesse assunto, a gente vai melhorar cada vez mais. E a última mensagem que eu queria deixar, gente, é lembrar que a defesa agropecuária no Brasil, ela tem responsabilidade compartilhada. O Ministério tem suas responsabilidades, os órgãos estaduais têm as suas responsabilidades e, né, o setor produtivo tem as suas responsabilidades. E que nós três juntos, né, as três esferas, né, juntas, compõem esse time nessa frente de guerra, né? Nós estamos juntos, cada um na sua posição, cada um com suas responsabilidades, mas jogando no mesmo time. Acho que isso é importante dizer.
A gente está no mesmo time. E é importante que cada um vista a sua camisa, a sua responsabilidade para entrar no jogo. Então, o que me cabe? O que cabe ao órgão, ao serviço veterinário oficial? O que cabe ao órgão estadual? O que cabe ao Ministério? O que cabe às empresas? O que cabe à integradora? O que cabe ao produtor? Que a gente tenha essas discussões para que cada um faça a sua parte, porque juntos a gente soma a força necessária para segurar. Então, esse é um dos pilares do sucesso contra a influenza aviária, essa integração de forças. Então, que a gente possa sair daqui, cada um consciente e se colocando no lugar assim, qual é o meu papel? Eu vou fazer o meu papel, eu vou entrar aqui e fazer o que eu tenho que fazer. É EPI, é treinamento, é capacitação, é atualização de plano de contingência, isso me cabe? Então vamos fazer. Acho que esse também é um recado, cada um aqui assumir a sua responsabilidade, porque assim a gente ganha juntos essa batalha. Exatamente, e que a gente possa assumir essa responsabilidade na nossa vida cotidiana, né? Eu acho que a gente consegue construir um mundo melhor se a gente parar de jogar a responsabilidade nas costas dos outros e assumir qual é o nosso papel em cada lugar que a gente se encontra, né? Sula, Bruno, muito obrigada mais uma vez e muito obrigada a você que acompanhou o Estúdio AgriNews. Não esquece de se inscrever no nosso canal e acompanhar conosco os temas de maior interesse do setor.